e eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, e quero que você abra a sua Bíblia no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo é o de número 14, aleluia. O versículo é o de número 13 e o 14 apenas. Glória a Deus. O texto sagrado diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém? Vamos dizer esse versículo juntos? 1, 2, 3. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Vamos dizer de novo? Isso aqui é profético, meu irmão. E se você acredita nessa verdade, é importante você dizer essa verdade bem alto no 3 comigo. 1, 2, 3. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Assente-se glorificando a Deus. Se puder me dar mais um retorno aqui, querido, eu agradeço. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu não vou muito longe, mas quero que você dobre a sua atenção para esta mensagem muito conhecida de todos nós. O Deus que livra o seu povo, o Deus que guarda o seu povo, não iniciou fazendo seus milagres e livrando o seu povo há 10 anos atrás, ou quem sabe 1000 anos atrás. O nosso Deus, desde o início da história, Ele se preocupou em livrar o seu povo, guardar o seu povo e proteger o seu povo. E nós conhecemos esta linda história do livramento de Deus, do guardamento de Deus. Deus livrou, Deus guardou Israel durante toda a sua trajetória. E eu e você, certamente você, como eu também faço, lê a Bíblia, conhece, e já leu e já estudou e ouviu muito acerca do livramento de Deus, com a abertura do Mar Vermelho, e no outro lado o povo de Deus cantando e adorando o nome do Senhor. Em direção à terra prometida, nós sabemos que o povo de Israel passou muitos percalços, muitas dificuldades, e eu vou ser bem rápido na introdução para poder aplicar a mensagem para você, mas é importante lembrar que quando José morre no Egito, os outros faraós que vieram não conheciam toda a história daqueles homens de Faraó, de José, enfim, que era alguém sobre aquele povo, que era um líder sobre aquele povo. E a Bíblia nos mostra que o povo de Israel começou a sofrer com trabalhos escravos que eram aplicados pelos egípcios, trabalhos esses forçados, os trabalhos mais duros na execução das grandes obras, erigindo grandes estruturas, eram feitos pelo povo de Israel, pelos hebreus, pelo povo de Deus. E nós olhamos para a história e vamos ver que o povo de Israel sofreu muito, foi muito escravizado, mas Deus, Ele levantou Moisés com muita graça, como conhecemos. Ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, e Deus o chama para então liderar o povo de Israel. E quando Deus o chama, Deus mostra para ele tudo o que faria, como faria, para livrar o povo de Israel da mão do Egito e de Faraó. E nesse contexto tão importante, que rapidamente vou dar alguns toques, nós vamos observar que Deus fez de forma tão interessante, tão sábia, a maneira para livrar o povo de Israel lá do Egito. E com as pragas, conforme sabemos, então o povo de Deus foi livre lá do Egito, porque Faraó não queria liberar o povo.
É conhecido de todos nós essa história, mas é importante pensar que Deus teve todo um caminho e um agir para que o seu povo pudesse ser livre da mão de Faraó. As formas de Deus trabalhar, de Deus agir, elas são importantes e nós precisamos observar a maneira de Deus trabalhar. É interessante que quando Deus fala com Moisés, Deus ensina para Moisés a forma, o meio, a maneira de como ele ia fazer para isso acontecer. E a Bíblia diz que quando houve a 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos, que morreram todos os primogênitos de homens, de animais, claro que não morreram porque Deus havia ensinado Israel a colocar sangue nos umbrais da porta, e quando o anjo da morte passou, não morreram os israelitas, porque Deus queria os livrar, e saíram daquele dia que houve aquele grande caos, que houve aquela grande matança no Egito. A Bíblia diz que saíram mais de 600 homens, acompanhados das mulheres, das crianças e dos idosos. Nós entendemos por esta contabilização de números que passaram de mais de 2 milhões de pessoas. Imagine o povo de Israel agora saindo do Egito, aquela montoeira de gente, aquele montão de pessoas, o povo de Deus saindo do Egito para não viver mais na escravidão. Claro que nós vamos ver na Bíblia Sagrada que Faraó não ficou nada feliz com isso, ficou muito enfurecido, atribulado, e ele se arrependeu de ter liberado o povo. O povo sai e ele se arrepende de liberar o povo. E quando nós olhamos para o capítulo 13, que é um capítulo antes daquilo que nós lemos, nós vamos ver que quando o Faraó se arrepende, ele vai perseguir o povo de Israel. Vai perseguir porque ele queria açoitá-los, escravizá-los, e não queria que eles fossem embora. E é interessante, principalmente no versículo 17 do capítulo 13, que Deus, ele mandou o seu povo pelo caminho da terra dos filisteus. Ele não mandou o seu povo pelo caminho da terra dos filisteus, melhor, ele mandou o seu povo pelo deserto. O caminho da terra dos filisteus era um caminho mais fácil, era um caminho bem mais perto. Segundo a geografia bíblica, este era um caminho que ficaria mais próximo para eles chegar do outro lado, até a terra prometida, porque eles caminhavam para lá segundo a promessa de Deus. Mas Deus não permitiu. O que Deus fez é que eles tivessem, conforme o versículo 17, passar eles por um caminho mais difícil. O Senhor realmente mandou eles pelo caminho mais difícil, e tudo isso que Deus fez para que eles não se arrependessem. Na verdade, que Deus sabia que o povo era um povo fraco, um povo que facilmente se desviava. O povo de Israel estava correndo perigo, não só por conta de Faraó, mas por conta também da sua maneira de agir, das suas convicções, daquilo que eles pensavam, e vulneráveis a pecar, o Senhor os manda então por esse caminho. E a Bíblia diz que eles partiram de Sucote para então ir atravessando o deserto e alcançar a terra prometida. E é neste momento que eles vão viajar de Sucote para a terra prometida, que eles então se veem enquadrados. Eles estão neste momento então numa dificuldade tremenda, porque eles estão encurralados por Faraó, eles estão encurralados pelo deserto, eles estão em um lugar onde eles precisavam do cuidado de Deus, da graça de Deus, para eles poderem atravessar o Mar Vermelho. E é nesse caos, é nessa dificuldade, é nesse problema, aleluia, que nós vamos ver o agir e o trabalhar de Deus para livrar o seu povo. Glória a Deus. E quando terminam as possibilidades, quando eles estão encurralados, eles então vão viver um tempo
de bênção de Deus para eles. O sobrenatural de Deus vai acontecer para aquele povo. E é interessante, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o Deus que estava tirando eles do Egito era um Deus que conhecia Faraó. Deus conhecia o inimigo do povo de Israel. O que eu quero que você entenda nessa noite é que Deus conhece o teu inimigo. É exatamente isso. O Deus que você serve, aleluia, Ele é um Deus que sabe que o teu inimigo não dorme. O Deus de Israel é um Deus que sabe que o nosso adversário anda tentando, de alguma forma, tirarmos da sua presença. E nós, olhando para o texto, nós vamos ver que Deus, conhecendo Faraó, conhecendo o inimigo de Israel, preparou uma estratégia. Deus preparou, aleluia, uma forma para que Faraó não viesse atacar o povo de Deus. E quando nós olhamos para o capítulo 14, certamente você conhece, nós vamos ver que Israel vai caminhando, Israel vai indo, e eles chegam a uma região aonde estava de um lado montanhas intransponíveis, de outro lado um lugar de chacais no deserto, onde havia feras no deserto. A Bíblia vai dizer que era Migdol, que era Baal-Zefon, que era Piairote, esses lugares. E nesses lugares terríveis, aonde havia feras terríveis, aonde havia montanhas intransponíveis, de outro lado estava o mar. É nesse lugar, aleluia, que Deus vai de alguma forma enganar o inimigo do povo de Deus. Deus vai, aleluia, de alguma forma fazê-lo entender que Ele está no controle da história. E a Bíblia é clara em dizer, aleluia, o versículo 3 do capítulo 14: então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra e o deserto os encerrou. Aleluia. Enquanto, meus irmãos, nós nos desesperamos, Deus está, aleluia, trabalhando para enganar o nosso inimigo. Enquanto nós nos desesperamos, Deus está, aleluia, montando uma estratégia para o inimigo não nos pegar. Quando Deus fala com Moisés, quando Deus orienta Moisés, Deus está dizendo: olha, Moisés, leva o povo até essa região, porque quando ele chega lá, Faraó vai pensar: estão encurralados, não tem o que fazer. Mas na verdade que Deus já estava, aleluia, com o projeto determinado para abrir as águas daquele mar e fazer com que o seu povo passasse para o outro lado. Então, nas tribulações da vida, nós precisamos, aleluia, entender que Deus, o nosso Deus, conhece o nosso inimigo. Mas não para por aí. Quando terminam as possibilidades, quando eles estão encurralados neste lugar, eles estão então diante de uma situação difícil. Certamente, aqueles pais olhavam para as crianças, olhavam para os idosos e pensavam: nós vamos morrer aqui nesse deserto. Mas se tem uma coisa, aleluia, que alegra o meu coração e que deve alegrar o teu coração, é que o nosso Deus, além de conhecer o nosso inimigo, além de saber trabalhar para enganar a ação do adversário, Ele é um Deus que tem estratégia, aleluia. Ele é um Deus que trabalha com planejamento, porque Ele quer livrar o seu povo, aleluia. Não para por aí, aleluia. Nós vamos ver que quando Deus manda eles para aquele lugar, é o lugar onde realmente Ele ia trabalhar no coração de Faraó, para endurecer o coração de Faraó e fazer perseguir o povo de Deus.
Quantas perseguições que nós passamos, que são permissões de Deus. Quantas dificuldades nós passamos, que é permitida por Deus. E tudo isso, meus irmãos, é o propósito de Deus para a nossa vida. Sim, o Deus que nós servimos, que conhece o nosso inimigo, o Deus que você serve, que no momento do caos, no momento da dificuldade, Ele apresenta a estratégia. Ele é o Deus, aleluia, que trabalha com propósitos. Há problemas e dificuldades que nós enfrentamos, que muitas vezes nós olhamos e dizemos: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Você precisa acalmar o teu coração. O Senhor sabe que você está encurralado. O Senhor sabe que você está num lugar sem saída. Talvez você veio aqui nessa noite e esteja dizendo: o pastor está pregando tudo para mim não tem mais saída, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vim nesta noite, aleluia, acalmar o teu coração e dizer para você: você serve um Deus que conhece o teu inimigo, você serve um Deus que tem estratégia, você serve a um Deus que tem propósito, e no meio dessa dificuldade, você só precisa entender que nem que seja no último minuto, no último milésimo de segundo, Ele vai entrar com providência, e o nome dEle será glorificado na sua vida. Oh, glória a Deus! Eu sinto a presença do Senhor aqui. Aleluia, o Senhor está cuidando de você. O Senhor está livrando o seu povo. Nós vamos olhar nesse texto tão lindo, que diante daquela dificuldade, certamente o medo, sim, o medo, porque quando a gente está em dificuldade, geralmente nós passamos por medo, nós passamos por situações de vulnerabilidade, nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos sem ter o que fazer, e o medo tem sido algo terrível. O medo tem roubado muitas coisas da nossa vida, o medo tem feito muita gente sofrer. Sim, o medo tem feito muitas pessoas até tirarem a sua própria vida. E se tem algo que nós precisamos ter cuidado, quando eu lia esse texto, o Senhor ministrava no meu coração, é que quando nós estamos com medo, geralmente nós perdemos a visão do propósito de Deus na nossa vida. É exatamente isso. O medo rouba a visão. Há muitas pessoas que perderam a visão do propósito de Deus, porque o medo foi tão grande, a aflição foi tão grande, que eles não conseguem ver mais o livramento de Deus. Mas o versículo de número 10, é claro que eu não li todo o texto, não tem como ler o texto, mas agora você pode acompanhar, talvez na sua Bíblia, quem sabe. O texto do versículo de número 10 diz assim: e aproximando o Faraó, olha só, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E o que aconteceu? E temeram. Imagine, irmãos, não era para menos. Eles estavam em um momento difícil. De um lado Piairote, do outro lado Migdol, de outro lado Baal-Zefon, na frente o mar, não tinha o que fazer. Eles estavam se sentindo com muito medo, porque eles olhavam para trás e eles viam que o Egito estava vindo com toda a força, os egípcios estavam vindo para atacá-los, e é neste momento que o medo vai roubar a visão de Israel. E é interessante que quando nós passamos por medo, nós perdemos a visão do projeto de Deus. Quando nós passamos por dificuldades, nós pensamos que não vai dar certo. Eles olharam para trás, eles olharam e viram o perigo chegando, eles olharam e viram os egípcios
vindo para atacá-los. Deixa eu dizer uma coisa para você: cuidado, porque o medo pode roubar a visão que você tem do reino de Deus. Cuidado, que você pode cair à beira do caminho quando você deixar a tua visão perdida no meio dos teus inimigos, quando você ficar olhando para as dificuldades, quando você ficar olhando para o inimigo que está vindo te atacar. Ei, deixa eu dizer algo para você: não olhe para as dificuldades, não olhe para o inimigo da tua alma, não olhe para aquilo que vem para te amedrontar, não, olhe para Jesus. A Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Paulo disse: eu esqueço das coisas que para trás vou ficando, eu avanço para as que estão para frente, diante de mim. Nós precisamos olhar para frente. Israel precisava olhar, porque o mar estava para se abrir a qualquer momento. Eles não podiam olhar para a circunstância, e nós entendemos por esta palavra que eles estavam perdendo a coragem. O medo estava dominando a sua vida, e o medo estava roubando a visão do propósito de Deus. Uma outra coisa que o medo pode roubar, e eu quero falar sobre isso, é a confiança. Sim, na verdade, meus irmãos, nós confiamos a Deus por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele é. E Israel já tinha vivido tempos do cuidado de Deus para com eles. Você vai ver no final do capítulo 13, que Deus nunca deixou, no período da peregrinação, de mandar sobre eles a nuvem durante o dia. Sim, a nuvem que estava trazendo a calma, a sombra, estava direcionando o seu povo. E nunca deixou também de mandar a coluna de fogo à noite. O deserto frio, a coluna estava lá para aquecer. O deserto escuro da noite, a coluna estava lá para iluminar. Isso porque Deus havia feito muitas coisas por Israel. E eu disse que nós adoramos a Deus por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele é. Nessa noite eu venho trazer-lhes essa palavra e falar-lhes que você precisa, querido irmão, querida irmã, olhar para aquilo que Deus já fez na tua vida e não deixar drenar a confiança em hipótese alguma da tua vida. Você está aqui porque Deus te guardou até aqui. Aleluia. Você tem razão para manter a confiança em Deus, porque até aqui a mão do Senhor tem te guardado. Ah, pastor, a crise é tão grande, que o medo é tão grande que já está roubando a confiança que eu tenho no Senhor. Deixa eu dizer para você, Israel estava na mesma situação. Quando você olha para o versículo 11, na parte A, aleluia, eu trago anotado aqui, o texto diz: e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Eles estavam com tanto medo. Escute isso aqui: o medo rouba a visão, mas o medo também rouba a confiança. Eles estavam com tanto medo que na cabeça deles, na mente deles, eles iriam morrer naquele deserto. Nós precisamos ter esse entendimento. A caminhada da vida cristã não será fácil. Isso já foi dito por Jesus: no mundo tereis aflição. Mas nós precisamos entender que no meio do deserto da nossa vida, no meio das dificuldades da nossa vida, nós temos um Deus que nos garante atravessar o Mar Vermelho, nos garante chegar do outro lado. Não, você não entendeu ainda, eu vou melhorar. O Deus que você serve, que guardou a tua vida sempre, que cuidou de você, te deu saúde, abriu a porta do emprego para você, não faltou pão na tua mesa até aqui. É Ele que está no controle da tua história. Ele não deixará você morrer nesse deserto. Isso aqui é profético para alguém. Ele está cuidando de você nesse deserto. Ele vai te ajudar, Ele vai te prosperar, mas você não pode perder a confiança. Não perca a confiança.
Israel estava com medo. Eles estavam enganados pelo Egito. Eles achavam que o Egito era bom. Eles achavam que o Egito era suficiente. Sentiam saudade da comida do Egito. Sentiam saudade de estar no Egito. Mas Deus estava movendo as coisas para os levarem para a terra prometida. E é interessante que o nosso Deus, no meio das dificuldades, Ele espera que nós não venhamos deixar a confiança. Não deixa ser roubada a confiança de você. Ah, pastor, eu estou pensando em desistir, não para na caminhada. Pastor, eu estou pensando em parar porque as lutas são grandes. Você precisa manter firme a confiança em Deus. Aleluia, porque Ele é poderoso para fazer. Aleluia, Ele é poderoso para agir. Em Hebreus diz que o nosso Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como Ele te guardou até aqui, Ele vai guardar a tua vida nesse presente e você será abençoado. É interessante, o medo rouba a visão. O medo pode roubar a confiança, mas o medo também pode roubar a esperança. Exatamente isso que acontece com eles. Quando você olha para o versículo 11 ainda, mas na parte B, você vai ver que além da reclamação de dizer que iriam morrer naquele deserto, eles dizem: por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Olha só, eles estavam tão atribulados, eles estavam com tanto medo, e não conseguiam ver a promessa de Deus se cumprir. É um perigo quando nós deixamos roubar a nossa visão daquilo que Deus tem para nós, a nossa confiança daquilo que Deus tem para nós. É um perigo quando deixamos a esperança se acabar. Israel estava prestes a entrar na terra prometida. Israel estava prestes a atravessar aquele mar, mas por conta daquele medo, por conta daquela situação tão terrível, eles estavam perdendo a confiança, eles estavam perdendo a visão, eles estavam perdendo a esperança. Você sabe que Israel levou 40 anos para entrar na terra prometida, e não era para acontecer isso, mas tudo isso por causa do medo. O medo tem roubado a visão de muita gente. Escute isso, há pessoas que estão às portas do milagre. Há pessoas que estão a poucos dias de uma grande porta aberta, mas eles desistem, eles se afastam de Deus, eles desanimam dos projetos de Deus. E algumas pessoas a gente até vê: olha só o que ele perdeu, olha o que ela perdeu. Sabe o que é isso? São pessoas que deixam o medo roubar a visão daquilo que Deus tem para elas. Mas nesta noite, em nome de Jesus, vai para casa nesta noite com esta promessa sobre a tua vida. O Senhor vai te guardar para que o cumprimento da promessa aconteça na tua vida e você alcance a vitória para a tua família. É interessante que além de não perder a coragem, deixar de lado o medo, Israel, aleluia, eles precisavam ter atitude, eles precisavam agir. Há muitas pessoas que até servem ao Senhor, mas não têm atitudes. Diante das circunstâncias, eles não agem para alcançar a vitória de Deus. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver atitudes que Deus requer de nós para nos dar o livramento. Eu estou falando desde o princípio dessa palavra que Deus é poderoso para livrar o seu povo, que Deus, aleluia, tem poder para livrar você das situações de crise, de dificuldade que nós enfrentamos. Mas o grande problema é que nós, muitas vezes, acabamos por não agir diante das circunstâncias. E o que eu aprendo nesse texto que nós fizemos leitura,
é que nós precisamos, aleluia, agir para alcançar o milagre. Ninguém pode receber a bênção de Deus sem tomar atitude, sem fazer algo, sem agir em prol daquilo que deseja. Deus se agrada quando nós batalhamos por aquilo que nós queremos. É bíblico, Deus disse para Josué: Josué, levanta-te agora para passar tu com esse povo. A vitória de Deus para o povo de Deus depende das nossas atitudes. E aqui nós vamos encontrar diversas atitudes que nós precisamos ter, diversas recomendações que são importantes para nós alcançarmos o livramento de Deus. E eu quero falar apenas de 3 e quero orar por você nessa noite. Nós vamos observar, aleluia, que o povo de Israel estava informado daquilo que Deus queria fazer por eles. É claro, porque Moisés estava informando o povo daquilo que Deus queria fazer por eles. E eu quero observar com você algo nisso aqui, porque Moisés não estava recebendo de ninguém a notícia de que Deus iria dar o livramento, não. Moisés recebeu do próprio Deus. Foi Deus que falou com Moisés. E o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que há pessoas que vão receber convicções de Deus através de alguém. Alguém vai ser usado por Deus como canal de bênção para trazer convicção para aquela pessoa. Mas existem pessoas, aleluia, que ele vai ser tão íntimo de Deus, que Deus vai ter um particular com ele, e Deus vai falar para ele, aleluia, o que ele deve fazer para alcançar a vitória. Você quer ser Moisés ou a multidão? Ah, pastor, eu quero ser Moisés. Você se dispõe a ser ousado como Moisés? Pastor, eu me disponho. Eu estou falando de atitude que o povo tinha que ter. E sabe por que o povo não tinha o que Moisés tinha? Porque Moisés era um homem, aleluia, que tinha muito mais atitude que aquele povo. Ele vai diante de Deus, e Deus vai dar para Moisés, aleluia, o que aquele povo precisava fazer. E é interessante quando nós olhamos para o versículo 13 que nós lemos. Moisés dizendo àquele povo: não temais. Oh, glória a Deus. Se tem algo que é uma recomendação importante para alcançar o livramento de Deus, é não ter medo. Eu já disse anteriormente que o medo rouba a visão, que o medo rouba a esperança, que o medo pode roubar a confiança, mas aqui nós vamos ver Moisés falando diretamente para aquele povo. 3 coisas importantes que eles precisavam fazer. Primeiro, é não ter medo. Aleluia. Porque o medo paralisa, o medo nos deixa na inércia, aleluia. Moisés estava dizendo: ei, não temais, eu sei o que vai acontecer, não temais, eu sei o desfecho dessa história, não temais, eu sei que Deus vai dar o livramento para nós, porque Deus falou comigo. Deixa eu dizer algo para você, profético para você nessa noite: não tenha medo, aleluia. Você precisa entender que Deus está cuidando de tudo, e ao final de tudo Ele vai te dar vitória. Não tenha medo, aleluia. E Moisés está dizendo: olha, estejais quieto, vede o livramento do Senhor. É hoje que Deus vai livrar vocês. Moisés está dizendo para eles ter esta atitude de não temer. Mas não para por aí. O versículo 11 ele diz: quando o povo diz para Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morrêssemos aqui, por que nos fizestes sair do Egito? Moisés está dizendo para eles: estai quietos. Ele diz isso no versículo que nós lemos: não temais, estais quieto. Olha que interessante, Deus está falando com aquele povo, Deus está dizendo: fica tranquilo, não murmura,
Você vê exatamente Moisés dizendo, recomendando eles para não ficarem murmurando, no versículo 13, porque no 11 eles estão falando, por que não deixa nós no Egito? Por que não ficamos no Egito? Enquanto o povo falava, demonstrava falta de confiança em Deus. Em uma ocasião como essa aqui, difícil, a maioria estava errada, a maioria estava murmurando, mas Moisés estava recomendando, fica tranquilo, fica quieto, acalma o coração, o livramento de Deus está chegando, a vitória de Deus está chegando. Estai quietos e vede o livramento. Aleluia. Só podemos receber o livramento do Senhor se nós deixar o medo de lado. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui. Nós só podemos ver o livramento do Senhor se nós tivermos a atitude de ficar quieto. Quantas pessoas murmuram, não esperam o momento certo. Ah, pastor, eu já chutei o pau da barraca, não é assim que fala? Eu já murmurei, eu fui lá na minha rede social e larguei um monte de coisa. Não faça isso, não. Você só precisa entender uma coisa: aquele que se acalma diante da luta, que se aquieta diante da luta, pode contar com o livramento oportuno de Deus. Aleluia. Então é isso que Moisés está recomendando. Primeira coisa, não temam, estejam quietos. Aleluia, para que vocês possam ver o livramento de Deus. Coloque-se de pé, eu quero orar por você. Há muitas pessoas que não conseguem ver o livramento de Deus. Por quê, pastor? Porque se tem uma atitude, uma recomendação importante para nós, é nós observarmos e ver que Deus é quem dá o livramento para nós, que Deus é quem cuida de nós. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver isso. Deus falando por intermédio de José, aleluia, para aqueles carcereiros. Deus falando por intermédio de José, lá diante de Faraó. José foi um homem, aleluia, que fez a diferença no seu tempo. Quando nós olhamos para Moisés, vamos ver a mesma coisa. O caos estava instaurado no meio do povo, mas ele estava dizendo: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aleluia, eu não sou Moisés, mas eu quero ser um profeta para o meu tempo, e eu venho aqui nessa noite profetizar sobre a tua vida. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Você precisa acreditar, aleluia, que a providência do Senhor está chegando, que o livramento do Senhor está chegando, e o inferno não pode deter. Faraó com seus carros e cavalos não podem deter. A Bíblia Sagrada nos mostra nesse episódio que o povo de Israel passou com seus pés secos, porque Moisés tocou a vara na água, o mar se abriu, Israel passou. Quando chegaram do outro lado, aleluia, eles puderam ver o livramento de Deus, porque Moisés toca novamente no mar. E quando Moisés toca no mar, aqueles egípcios que já estavam vindo, os egípcios queriam matá-los, eles agora começam a morrer nas águas daquele grande mar, e o Senhor dá o livramento para o seu povo. E a Bíblia diz nesse texto que Miriam cantou, Moisés cantou, Israel celebrou. E o que eu quero dizer para você nessa noite, que o Senhor quer que você celebre essa vitória. Portanto, entenda, não deixa o medo drenar a confiança que você tem em Deus, não deixa o medo drenar, aleluia, a esperança que você tem em Deus, não deixa o medo drenar a visão do propósito de Deus para a tua vida, porque você, aleluia, viverá o livramento do Senhor para a tua vida. O Senhor pelejará por vós
e vós vos calareis. Aleluia. Pastor, cheguei no final do mês, o vermelho, vem para frente que eu quero orar. Pastor, cheguei no final do mês, cheio de dificuldade, de doença, de problema. O Senhor dos Senhores está aqui, é Ele que vai pelejar por vós. Você não vai ver Israel se envolvendo em guerra, você não vai ver Israel tendo que afiar lança para brigar, não. O Senhor, aleluia, com a sua mão forte, apenas com a vara de Moisés, toca naquelas águas, aleluia. Quando Moisés toca nas águas, o Senhor faz com que aquele grande mar se feche, e quando se fecha aquelas águas, se une aquelas águas, o povo de Israel, aleluia, está do outro lado cantando, aleluia, adorando ao Senhor. O Senhor está falando com alguém, você vai cantar do outro lado. Pegasse essa palavra, pega então, você vai cantar do outro lado. Isso é profético para a tua vida. Você vai cantar hino de vitória em nome de Jesus. Você vai testemunhar o milagre em nome de Jesus. Eu quero estar aqui para ver o milagre de Deus chegando na tua vida.